Olá, bom dia, graça e paz. E aí? Tudo bem contigo? Tudo bem com tua família? Eu espero que esteja tudo bem. Como é que está a leitura do Apocalipse? Um pouco nebuloso, os vídeos estão deixando um pouco mais claro. O objetivo não é nós sermos assim, vamos dizer assim, meticulosos, amém? Não é nós sermos enfáticos em coisas que nós não podemos provar. O objetivo é dar esse gostinho de leitura do Apocalipse, porque muitos crentes e muitas pessoas acabam tendo medo do livro do Apocalipse por causa das figuras de linguagem, né? Nós vimos aqui coisas bem interessantes e vamos entrar em outras coisas ainda, mas o nosso objetivo não é trazer confusão, porque o nosso Deus não é Deus de confusão, mas é trazer luz e você que faz parte da Igreja de Cristo ficar em paz, porque pelo que revela Apocalipse e pelo que eu entendo, nós que fazemos parte da Igreja, nós não passaremos por esse período chamado de tribulação ou grande tribulação, amém? Nós não iremos passar, Jesus virá e irá, vamos dizer assim, nos arrebatar, amém? Então é importante nós entendermos isso para que isso nos estimule, né, a sermos fiéis ao Senhor. Então não seja um crente negligente, não seja um crente morno, não seja um crente sem fogo, amém? Busque ao Senhor, ore ao Senhor. Não viva somente para abusar do que o Senhor pode lhe dar, mas deixe o Senhor usar a sua vida para a glória dele. Seja um crente de verdade, amém? Nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo um distanciamento das Escrituras, e esses vídeos que eu estou fazendo é simplesmente para isso, para que nós possamos ter um entendimento melhor e amor pela palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser estudada, deve ser examinada, amém? Deveria ser muito estranho para um crente não ler as Escrituras, não estudar as Escrituras, né? Não, vamos dizer assim, estar envolvido com escolas bíblicas, com centros de ensinos bíblicos, deveria ser muito estranho. Mas a gente vê que isso é mais comum do que nunca, né? Ler a Bíblia hoje é algo que muitas vezes as pessoas só fazem no culto. Mas Deus tem um remanescente que sempre gosta de estudar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus e também ensinar a palavra de Deus. Amém? Qualquer pessoa pode ensinar a palavra de Deus. Às vezes isso fica somente para um clero muito seleto, porque é muito complicado. Não, a palavra de Deus é simples. Lutero já dizia isso. As escrituras são simples e fáceis de compreensão. Nós só precisamos ter um coração ensinável. Nós só precisamos ter humildade, abertura para o aprendizado e entender. Ao nos aproximarmos de Deus, nós precisamos viver uma vida piedosa. Então chegamos no capítulo 8, que vai falar sobre o último selo. E o último selo, ele vai abrir uma porta aí para as 7 trombetas. 7 julgamentos que vão acontecer. Porém, no capítulo 7, eu não sei se vocês pararam para pensar, queria falar um pouquinho a respeito dos 144 mil, amém? E esses 144 mil é muito claro aqui, amém? Diz versículo 4 de Apocalipse 7. Então vi o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então está falando aqui que esses 144 mil selados eram judeus da tribo de Israel. Amém? Eu sei que tem alguns grupos que muitas vezes se intitulam, que fazem parte dos 144 mil e as pessoas ficam olhando assim, achando que eles são demais. Irmãos, é importante nós atentarmos para isso. Os 144 mil só serão selados e só serão revelados, e é um grupo específico de judeus no período da tribulação. A igreja não estará mais na terra. Amém? Então é bom que isso fique muito claro, para que a gente não fique iludido com certos grupos que aparecem por aí, declarando uma santidade, arrotando santidade, quando na verdade aquilo não tem princípio bíblico nenhum, aquilo não tem uma interpretação correta das Escrituras, só faz com que eles se sintam melhores do que as demais pessoas. E nós não somos melhores do que ninguém, amém? Nós somos a igreja do Deus vivo e precisamos andar em temor e santo tremor, amém? Para quê? Para que através desse temor o Senhor possa nos usar para a sua glória e para o seu louvor, amém? Então aqui, como diz a minha Bíblia,
O sétimo selo engloba os 7 julgamentos da trombeta. Vai do capítulo 8, do versículo 7, né, até o 9:21 e pega o 11, do versículos 15 ao 19. As 7 trombetas anunciam um severo julgamento em resposta às orações dos santos. Era uma convicção comum no judaísmo intertestamental que 7 anjos acrescentavam às orações dos anjos. Trombetas são um sinal de advertências e convocam ao arrependimento. Nós podemos ver isso lá em Êxodo, capítulo 19, versículos 16 e 19. As pragas liberadas podem soar das trombetas, recordam as pragas do Egito. Podemos ver lá em Êxodo, capítulo 7, versículos 17 a 21. As primeiras 4 afetam o mundo natural e as últimas 3 afetam os não redimidos. Essas calamidades são simbólicas, não literais. Elas se repetem durante toda a história, ao invés de serem consecutivas. Mais uma vez, elas se intensificarão com o término deste século. Então, nós vemos aqui essas 7 trombetas trazendo juízo sobre a terra. Imagine, né? Toda a terra está perplexa com esse coronavírus, o Covid-19, né? Tiveram que fazer isolamento, tiveram que fazer afastamento social, fecharam os comércios, fecharam as igrejas, fecharam os lugares de culto, de adoração. E veja, o mundo está atônito diante, né, dessa situação. A comunidade científica está batendo cabeça, meio que perplexa, né, até chegarem a um consenso. Muitas almas foram ceifadas, exatamente por falta desse tratamento eficiente sobre que a comunidade científica é quem é detentora de fazer esse tratamento, amém? Então é muito importante, é essencial nós entendermos isso. Então, se um coronavírus, né, se uma pandemia como essa está deixando imagine quando acontecer verdadeiramente o arrebatamento da igreja, né, que a igreja não vai estar aqui, ou seja, pessoas no mundo inteiro que servem a Cristo vão ser tiradas, né? Imagina o caos que será isso, e quando vier outros julgamentos, como terremotos, pestes, né? E situações aqui de grande adversidade, como nós podemos observar. Amém? Então, é muito importante nós atentarmos para essas situações. Fora isso, no meio dessa situação toda, surgirão 2 testemunhas, amém, que serão mártires. Está lá no capítulo 11 de Apocalipse. Versículo 3 diz assim: darei a minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestido de pano de saco. São essas 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor na terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que deve dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e a matará. Quando fala besta aqui, está falando de Satanás, está falando do líder da época, amém? O anticristo, praticamente, né, uma pessoa cheia do capiroto, ou o próprio capiroto encarnado, amém? Então diz aqui, diz que ele vai matar as 2 testemunhas, né? E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Não porque eles eram mal, mas porque eles traziam uma mensagem de Deus. E porque o mundo estava mergulhado na maldade, não queria ouvir essa mensagem. Amém? Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida
vindo da parte de Deus, nele penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles a quem os viram sobreveio grande medo, e as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos a contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodos aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis, sem demora, vem o terceiro ai. Então aqui vão vir agora os julgamentos, né? E é muito importante nós entendermos isso, amém? Eu não quero ser meticuloso, você pode ter, vamos dizer assim, na leitura, né, buscar conhecer ainda mais a respeito, amém? Existe um pastor inglês chamado Derek Walker, ele é muito bom nessa questão do estudo da escatologia e das coisas dos fins das profecias, amém? Então se você desejar mais sobre ele, coloca lá no Google, Derek Walker, Inglaterra, tá certo? E vai aparecer artigos sobre esse tema. Já tem artigos em português, mas a grande maioria em inglês. Então, que Deus te abençoe, amém? Que o Senhor te ilumine, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, né? E nós louvamos a Deus pela oportunidade que nós temos de estar levando a sua palavra em nome de Jesus. Um grande abraço e até amanhã com Apocalipse capítulo 12. Deus abençoe.